Agora 11 horas e 15 minutos, 11h15, estamos de volta com a continuidade do informativo da 87. E para quem está aguardando aí, para quem está na expectativa, né, do bate-papo, da conversa com o pessoal da assistência social, nós já estamos voltando agora sim, em definitivo, para aquele bate-papo, né, com o pessoal. Muito bom dia, Marquete. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, né, Flávio? Há alguns meses atrás a gente esteve aqui convidando todos vocês, né, para participar do nosso lançamento do serviço, né, de família acolhedora. E hoje estamos aqui com a nossa equipe para poder aprofundar mais um pouquinho, falar mais um pouquinho desse serviço novo, que para nós é um serviço que está sendo implantado, que também é novidade no município, né? E é um serviço muito lindo mesmo. Então, assim, hoje a gente está aqui para poder levar para todo mundo essas informações, né? É um serviço de família, serviço de acolhimento em família acolhedora, ele é um serviço que a gente precisa estar implantando no município, né? E a equipe já está nessa busca ativa, mas aí vou deixar para elas pontuar um pouquinho mais de como que funciona. Quando se fala em família, se fala em uma coisa muito importante na sociedade. A família é a base, né? É na família que tudo começa. Agora, imaginar alguém sem uma família, né? Imaginar e esse alguém ainda sendo aquela pessoa que está iniciando a vida, que não sabe exatamente como, quais os caminhos percorrer, que precisa de um suporte, precisa de uma orientação, precisa de um ponto de partida como referência também. Como é que lida com isso? É por isso que, juntamente, claro, com a equipe, veio a psicóloga, que daqui a pouquinho ela vai estar desenvolvendo esse papo em torno desse comportamento, de como lidar, né, com os desafios, ajudando uma criança ou um adolescente a superar a ausência daqueles que poderiam ser os seus responsáveis, né? Aqueles protetores que, infelizmente, por alguma razão, não estão ali. Né? A gente vai conversar, isso é muito importante que você vale para ouvir, claro, saber os caminhos, como agir, aquela família que tem interesse de se tornar uma acolhedora, como lidar, como regularizar, como estar de uma forma legal dentro daquilo que é exigido pelo serviço, né? Antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta para essa secretária, para que ela possa falar um pouco sobre família acolhedora, né? Qual o principal objetivo desse serviço, secretária? Então, o principal objetivo do serviço de família acolhedora é a gente ter uma família que acolha essa criança, né? Então, assim, ao invés da criança ir para uma casa lar, ela vai para uma família, porque ela precisa ter o seu, como que eu vou dizer, o seu convívio Sim. familiar ali, né? Então, assim, ela vai estar saindo da casa dela e ela vai estar indo para uma família que vai estar sendo acolhida, né? Então, o nosso foco é a criança ir para uma família que consiga dar amor, carinho, atenção, enfim, né? Seria isso. Ok, agora E, claro, tem muito mais coisas, né? Sim. Mas esse, em resumo, seria basicamente isso aí. Né? Agora uma pergunta aqui para a assistente social, a Ruth, em relação à Casa Lar. A secretária falou sobre Casa Lar. No caso, com esse serviço, é anulada a Casa Lar ou segue igual, segue em conjunto? Como é que funciona essa parte? Vai seguir em conjunto, né? Um serviço não anula o outro. Vamos ter as famílias, né, cadastradas, esperamos que tenhamos bastante, mas a Casa Lar vai continuar o serviço, recebendo crianças e adolescentes, dependendo de cada configuração, né, cada criança. Então é uma ampliação, na verdade, né? Uma ampliação do serviço que a Casa Lar faz, e até por ver que aqueles que têm interesse possa estar usando um espaço que está vazio para que possa, não só no sentido de acolhimento, de uma base, digamos assim, de um teto para morar, mas também ter como modelo a família, né? Isso, de forma temporária. E, lógico, a família acolhedora terá a preferência, que seja primeiro para a família acolhedora, em último caso para a Casa Lar. A Casa Lar vai estar de suporte, né? Uma segunda opção, na verdade. Ok. Agora, isso aqui para a coordenadora Débora, coordenadora do serviço. Eu queria perguntar o seguinte, em relação a gente sabe que, de acordo, a família tem o seu planejamento financeiro, né? Ele já está ali dentro da quantidade de pessoas que tem na sua casa, ele já tem aquele planejamento, e a partir do momento que ele se disponibiliza
a acolher uma criança, obviamente, vai exigir também, né? Vai exigir mais gastos, ele vai ter que estender um pouco a questão financeira para dar conta dessa nova, digamos, desse novo convívio que vem ali. Como é que funciona essa parte? Existe um apoio financeiro também por parte do governo que dá para essas famílias? Isso mesmo, Flávio. E, na verdade, existe a Bolsa Auxílio, né, que é do município, né? Isso é oferecido pela prefeitura através da pasta da assistência social, né? Isso. Ele dá um auxílio para a criança, né? Uma bolsa para a criança. É um salário mínimo, Sim. né? E se alguma outra criança tiver algum laudo, tiver alguma dificuldade, né? Aí sim tem mais meio salário mínimo. Mas sim, tem o suporte, né? Tem o suporte financeiro para aquela criança que você vai estar acolhendo na sua casa. Você vai fazer a parte afetiva, né? Da direção, da base familiar. Realmente conviver ali com a sua família, saber o que é um pai, uma mãe, né? Como se torna uma família, né? Vai levar para a escola, tudo isso é a parte da família. A parte financeira, sim, a criança vai receber, né, aquela ajuda do município. E isso é relativo à quantidade de crianças que são acolhidas? Ou se, por exemplo, a família resolve acolher duas crianças, isso é proporcional, né, ao número? Isso é um salário mínimo para cada criança, né? Até porque a gente sabe, a gente são, né, pai, mãe, a gente sabe que criança tem gasto, né? Então, sim, o município vai estar apoiando essas famílias, né? Elas vão desenvolver aí o trabalho de acolher essas crianças, mas também vai ter o suporte, tanto financeiro, né? Tanto o suporte como a equipe técnica também, né? Assistente social, a Ruth e a Rosana também vai estar dando suporte. A família precisou, pode estar ligando, entrando em contato. Vai ter acompanhamento pela parte da equipe, né? Vai ter as visitas também. Então, assim, é tudo muito bem feito, muito estruturado, né? Tem lei municipal que garante esse serviço e realmente, né, você pode olhar ali que está no ECA desde 1990, que seria prioridade para a família acolhedora. Mas, né, foi invertido os papéis aí um pouquinho, né? Ficou mais para instituições, mas hoje vem aí implantando em muitos municípios realmente a família acolhedora. E eu vou falar para você, é um serviço muito bom, Sim, né? sim. Então tem sim. A sua pergunta foi sobre o suporte financeiro e tem sim. Ok. Ruth, vamos essa resposta que é da assistente social, Ruth, e explica para a gente os requisitos, né? Quais os requisitos que uma família deve ter para participar desse serviço? Sim, então, a família, né, pode ser uma pessoa solteira, né, desde que seja maior de 21 anos. Pode ser casado, solteiro, viúvo, né, pode ser uma pessoa idosa também, desde que a pessoa tenha condição, né, de cuidar, disponibilidade para cuidar da criança. Sim. E diante dessa, falando da disponibilidade, a criança será inserida ali com a família. Vamos colocar que seja um casal, né, que tenha filhos, que trabalhe fora, pode ser uma pessoa que trabalha, né? Vai inserir essa criança acolhida na rotina da família, a família leva para a escola ou para a creche, paga babá, é a mesma situação, vai inserir aquela criança ou adolescente na rotina, né? Não quer dizer que a mãe ou o pai tem de estar 24 horas com a criança ali o tempo todo. Vai para a escola e essas questões, né? Segue uma rotina normal. Isso, precisa residir no município há 2 anos, pelo menos há 2 anos, né? Sim. Esses são meio que os pré-requisitos. Lembra de mais algum? Acho que é isso mesmo. Precisa não ter antecedentes criminais, né? Tem toda uma questão também. A gente tem falado sobre crianças, né? Crianças e adolescentes. Essas regras valem também para idosos? No caso, nessa situação de vulnerabilidade, de repente não ter os responsáveis ali, isso também vale? Não, é de crianças e adolescentes. De 0, né? Pode ser bebezinho, Sim. até quase 18 anos. Entendi. Né? 17. Então é só mesmo para criança e adolescente, Isso, né? e a família pode escolher a faixa etária, pode escolher o sexo da criança que quer acolher, se pode grupo de irmãos, porque a família pode acolher mais de uma criança desde que seja grupo de irmãos. Se for de pais diferentes, apenas um. Tá. Essa é uma regra, né? Isso é importante. Uma regra, porque assim, cada criança vem de um ambiente, de um costume diferente, então vai ser muita coisa para a pessoa administrar. Que no caso do serviço, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a psicóloga, o serviço é justamente para trazer um ambiente
saudável. Um ambiente parecido com aquele que seria o ideal, né? Que não vai ser, obviamente, não vai conseguir ser o original, mas pelo menos o mais próximo possível, né? O mais tranquilo possível para a criança. Então, seria isso aí. Agora, e assim, só pontuando um pouquinho o que a Ruth falou, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou querer porque eu vou amar, não que eu vou devolver para a família. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que amar mesmo aquela criança. Então, assim, às vezes a criança ela não tem aquele amor, então a gente, quando pegar, a gente tem que, sim, amar aquela criança, dar todo o amor como se fosse realmente um filho. Porque a hora que ela sair, vem outra, né? Então, assim, há relatos, há estudos que realmente o serviço de família acolhedora para a criança é bem melhor do que estar numa casa-lar. Né, Rosana? Há estudos que, por isso que hoje estão, como a Débora falou, né? O serviço foram meio invertido lá atrás, né? Então, hoje estamos nessa luta agora para poder a família ir para as crianças ir para a família acolhedora, justamente por conta disso, né? Para a criança ter aquele amor que tem e ter um convívio também. Agora, uma coisa que a gente não pode confundir, né? Até que a gente estava conversando aqui no off, para deixar claro para as pessoas que estão escutando a programação, a diferença entre a família acolhedora, esse serviço da família acolhedora e a doação. A adoção, perdão. A adoção. Qual a diferença, né, para que fique claro isso? Isso é importante, né? Isso é importante. Qual a diferença entre esse serviço da família acolhedora e a adoção, propriamente dita? Então, a adoção, inclusive, é um dos critérios, né? Que não passa, né? Uma família que tenha interesse em adotar ou que esteja na fila, né? No cadastro nacional de adoção, que existe um cadastro, não pode fazer parte desse serviço. Sim. Porque o serviço em família acolhedora é temporário, né? Quem vai determinar vai ser o judiciário, o período que essa criança ou adolescente vai ficar na família vai ser através do judiciário, que, né, nossa equipe vai estar acompanhando tudo certinho. Essa parte fica mais com a equipe. Contudo, a criança ou adolescente vai embora. É a mesma questão que acontece na casa-lar. Pode doer, vai doer, né? A gente não vai enganar ninguém, vai doer sim, porque você se apega. Como disse a secretária, é bom que doe, que isso é sinal de que existe Sim, amor, né? vai doer, mas vai vir outro. Uhum. Vai vir outro. E outra questão, a pessoa não quer dizer que a criança ou adolescente saiu da sua casa que você não vai poder ter mais vínculo. Tá. Pode ser que tenha, pode ser que more na mesma cidade, continue morando em Nova Biratã, pode ser que vai para outro estado. Mas, assim, o contato, aí vai da família, né? Da família de origem ou o que a justiça determinar. Ok. Agora, uma pergunta aqui para a coordenadora. Já a gente vai estar conversando a gente está produzindo o conteúdo que a gente vai apresentar para a psicóloga. É interessante essa conversa, porque a partir da conversa com a secretária, né, com a assistente social e também com a coordenadora, a gente está conseguindo encontrar conteúdo para daqui a pouco conversar com a psicóloga e ela trazer, olha, teve alguma parte aqui que é bastante impactante, né? A gente imaginar como é que seria a criança depois de estar acostumado naquele ambiente bom, né? De repente ter que se desligar. Mas quando chega esse tempo, é porque a fruta está madura, digamos assim, né? Então é a hora da colheita. E bom não é você olhar apenas para a relação entre quem você acolheu e você, mas olhar para os resultados que aquilo proporcionou. Isso daqui a pouquinho a gente vai desenvolver, mas agora eu queria falar com a coordenadora sobre a questão do acompanhamento. Porque, claro, existe um risco, né? Existe um risco, de repente, de a família acolher uma criança, de repente, ou um adolescente, de repente não se adaptar, né? Não conseguir oferecer aquilo que era a intenção de início. Existe um monitoramento, vai existir um acompanhamento por parte da assistência social para saber como é que está o andamento, como é que está o relacionamento dessa criança com essa nova família? Isso mesmo, Flávia. A gente não vai pôr a criança lá na sua casa e simplesmente virar as costas e ir embora. Isso não vai acontecer, né? Então, a Ruth e a Rosana são a parte técnica, né? Tanto da Casa Lar, né? Elas são a equipe técnica da Casa Lar e vai continuar, né? Desenvolvendo aí na família acolhedora.
E sim, né, aconteceu algo de noite, né, a criança começou a chorar de saudade do pai, da mãe, não para de chorar. A mãe acolhedora, né, não sabe o que fazer, vai poder ligar, sim, para a Rosana, né, olha, eu preciso de um atendimento, né, o que que eu faço? Vai ter orientação, sim, da parte técnica, né, nós vamos ter reuniões, né, talvez mensais, talvez bimestrais, aí depende, né, como que vai andar o serviço. Por quê? Porque se a gente vê que realmente estão tendo muita dificuldade de falar assim, olha, né, a criança está tendo dificuldade de se adaptar comigo, Sim. né? Então a gente vai intensificar, né, esse acompanhamento para ver a adaptação. Você pegou uma criança, colocou lá na sua casa, não conseguiu se adaptar, foi um adolescente, olha, eu não consegui se adaptar com ele não consegue se adaptar comigo, né? Nós estamos tendo muitas controvérsias aí. O que que se faz? A equipe técnica vai lá, vai ouvir tanto o adolescente quanto a família também, né? E em últimos casos, troca de família, porque tem mais outras famílias, né, interessadas. Então, assim, não é obrigatório, né? Na Então verdade, a casa acolhedora é o plano A, né? Mas o plano B está preparado. sim, nós estamos preparados para o plano B, Sim, para o C, sim. né, para o D, nós estamos preparados, porque Uhum. assim, realmente na nossa vida, né, na nossa família, existem imprevistos, né? A gente programa toda a vida do nosso filho, mas não quer dizer que ele vai executar tudo aquilo que nós programamos para ele, não é verdade? Claro. Então, assim, existem os imprevistos na nossa família, vai existir imprevisto na família acolhedora, sim, mas nós também estamos ali para o suporte, tanto a coordenação, né, que faz a minha parte, quanto a equipe técnica também. Muito bem. Agora sim, a gente vai conversar com a psicóloga Rosana também, né? Colocar ela na conversa. E eu quero começar com a seguinte pergunta: qual o papel da psicologia nesse cenário, né? Nesse serviço? O que que a psicologia, a senhora como psicóloga, disponibiliza para essas famílias, né? Usar, se necessário, né? Ou sempre vai ser necessário, né? Mas que eles têm como ferramenta. Todo o suporte emocional possível, né? Toda dedicação em relação tanto à família que acolhe, ao vínculo que vai estar sendo gerado naquele acolhimento, como suporte também. Orientação, acompanhamento, diálogo, outras atividades que a gente terá que estar desenvolvendo simultaneamente, né? As famílias vão receber toda a preparação antes do início dos acolhimentos. Vai ter uma capacitação para cada família, vamos ter as visitas, vamos estar presentes ali, para que o impacto seja amenizado, tanto para a criança que precisa ser inserida na família acolhedora, para aguardar a solução ali de uma questão da família de origem, quanto a família que está acolhendo, está preparada. Por quê? A gente sabe que tudo envolve o nosso emocional, desde o interesse, o desejo, o abrir as portas da sua casa e da sua vida para receber uma criança de outra família, sabendo que é temporário, é uma situação excepcional, que aquela criança vai estar ali no conforto emocional que você puder ofertar enquanto ela aguarda a família dela resolver uma situação. Certo. Psicóloga, o adolescente ele pode estar com um pensamento muito ligado, afinal são seus pais, né? Ele pode estar com um pensamento ligado à situação dos pais original. De repente, vamos aqui a um exemplo, né? De repente o pai está preso, uma situação de tá preso. Aí o que que acontece? Aquele adolescente, digamos um adolescente que já tem mais ou menos o entendimento da vida, ele se preocupa e ele quer saber como é que o pai, a situação do pai ou da mãe está, né? Vocês conseguem dar um suporte para os pais também, para a família original, ou seria apenas focado na criança e na família que o acolheu? Não, o trabalho compreende a família de origem, a situação que está a criança e o adolescente, que vai estar recebendo todo o objetivo do atendimento, e a família que está acolhendo. E é incrível que esse vínculo, ele se forma de uma maneira em que sentimentos como afeto e gratidão geralmente sobressaem. Porque quem está acolhendo tem o coração aberto, eu estou sendo solidário, estou sendo empático, vou oferecer a possibilidade de contribuir de uma forma positiva para essa criança. Essa criança, ela também corresponde no momento da aflição, ela no começo, geralmente, do acolhimento,
as crianças vão sempre preocupadas, querendo ou não mexer com a família, que é algo que é sagrado para todos nós, Sim. né? Essa criança vem, sim, cheia de dúvidas, cheia de medos, cheia de receios, de ansiedade. Porém, a família que acolhe vai estar sendo preparada para receber essa demanda. Nós vamos estar ali para isso, é o nosso trabalho. Sim. E essa criança, com o passar do tempo, ela compreende que é temporário, porque é orientado, é temporário, é provisório. A sua família vai resolver essa situação, por mais difícil, conflituosa, ou de fragilidade ou vulnerabilidade, vai passar. É por isso que o símbolo do serviço de família acolhedora é um guarda-chuva. Que aquele momento de tempestade, que aquele momento difícil é passageiro, não é para sempre. Certo. Esse é o papel da psicóloga. Com E certeza. tem um outro assunto aqui que vai ser o próximo tema, né? Da continuidade da nossa conversa. Eu vou abrir um parênteses aqui para também perguntar algo importante aqui para a coordenadora, mas logo em seguida eu quero falar sobre a secretária, né, e a assistente também, a Ruth e a Markelly, falava sobre amor, né? O sentimento que é desenvolvido nesse novo lar, até porque quem toma a decisão de se envolver numa causa dessa, ele já está envolvido por um sentimento amoroso pela causa. E aí a gente vai desenvolver uma pergunta, uma conversa em torno disso. Como lidar com o afeto depois que a missão está concluída, né? Aí, aonde vem um grande desafio, eu acredito que talvez seja uma das missões mais desafiadoras da psicologia. Tem que entrar em cena e preparar, ou na verdade, é isso aí a senhora que vai falar, mas com certeza, pela propriedade, por estar ali atuante, mas com certeza deve ter um preparamento já durante todo esse processo, né? Mas antes de lhe perguntar, antes de entrar nesse assunto, eu queria perguntar para a coordenadora o seguinte, em relação ao alcance do serviço, né? Esse é um serviço apenas para a sede aqui, para a cidade, ou de repente alguém que está lá distante, está ouvindo a gente lá na fazenda, né? no distrito, no povoado, ele também é alcançado, ele pode se envolver nesse serviço. Então, Flávia, interessante assim que o serviço de família acolhedora foi implantado, né, no município de Nova Ibiratã e abrange todo o município. Sim. Tá? Não quer dizer porque a pessoa mora, né, reside numa área rural, que ela não possa fazer parte. Interessante é isso, porque assim, sim, as pessoas que moram em fazendas, sítios, chácaras, né, e também o pessoal do interior, né, no Mato Grosso, Santo Antônio, ST, né, outros distritos também pode fazer, Entre Rios, pode fazer parte, sim, tá? É muito interessante, então assim, não é somente para a sede, nós não vamos, só pode acolher quem mora na sede, não. Quem mora no município de Nova Ibiratã vai poder estar acolhendo, né, for cadastrado, tiver tudo certinho, vai poder estar acolhendo, sim, as crianças do nosso município. Ok, obrigado. Antes mesmo de fazer a pergunta para a psicóloga, ainda quero perguntar para a secretária o seguinte, em relação a essa movimentação, a frequência para aqueles que de repente se envolvem nesse serviço está distante. Existe um suporte tão frequente quanto da cidade? E depois eu vou, por último, para fechar essa roda de conversa e voltar para a conversa com a psicóloga, eu quero perguntar para a assistente social sobre a presença dela, né? A sua presença também. Se está... Enfim, mas eu vou agora perguntar para a secretária sobre a logística, né? Porque fica um pouco mais distante e tal, mas vai ter a facilidade para chegar até essas pessoas da mesma forma, com o mesmo ritmo daqui? Sim, a equipe, ela, claro, tem todo um processo, a partir do momento que a família se disponibiliza a ser a família acolhedora, a equipe, tem todo um processo que a equipe vai fazer de trabalho, como elas falaram, né? Então, assim, vai ter família que vai ter perfil para X, então a equipe vai fazer essa triagem. E a partir do momento que aquela família ela está apta, né? Porque aí ela vai ter a gente fala um certificado, vai ser, né, depois, né? Que ela vai estar apta para receber essa criança, ela vai ter sim um suporte de toda a equipe, mesmo ela estando na zona rural. Claro que a equipe não vai ficar toda semana na casa dela, né? Então, assim, porque... Exato, porque assim, a família tem que fluir normal, né? Então, a equipe vai na casa dela, mas vai ter todo um processo de agendar, a gente ir, né?
Então, assim, vai ter sim esse suporte nos interiores também. Ok. E quanto à presença da assistente, tanto no interior quanto também aqui na sede? Você vai ter um acompanhamento presencial mais de perto ali também, Ruth? Então, a assistência social trabalha assim a dupla, né? A assistente social e psicólogo. Onde uma está, a outra está também. Então, não é separado o serviço. Sim. Lógico que assim, a Rosana tem a parte dela, né? A parte mais do emocional e tudo, mas é junto. Sim. É psicossocial que fala o nosso serviço. Então, as duas juntas, não separa. Muito bem. De volta à conversa com o psicólogo, a gente vai entender melhor como é que fica a situação daquela família que teve que se desligar, né, fisicamente, digamos assim, daquela convivência, depois de uma missão entregue com sucesso, né? Para que como lidar com esse sentimento, qual o suporte também que é dado para essa família. E não só para a família, porque quem vai leva também, leva saudade e tal. Como é que vocês lidam com isso? Então, a gente vai trabalhar os sentimentos em relação ao trabalho, saber que é uma missão, é um compromisso que a família acolhedora assume quando acolhe uma criança ou adolescente, e é realmente o sentimento de dever cumprido, consciência tranquila, gratidão pela convivência, gratidão pelo aquele vínculo de amizade que, com certeza, tendo um resultado positivo, a pessoa leva para a vida, a criança leva para a vida. Vivi com tal família, fui bem tratada, aprendi muita coisa, aquele vínculo, aquela admiração fica. Então esse sentimento aí autentica que a missão foi cumprida, né? Autentica, certifica que o serviço vale muito a pena, está valendo a pena, já existe em muitos outros lugares do Brasil, funciona muito bem e é o resultado esperado, que realmente surja sentimentos positivos de amor, de carinho, de cuidado, de proteção, de dedicação, né? A criança aprende, o adulto ensina, mas o adulto também aprende e é recíproco, é de ambos os lados, e isso é muito lindo, vale muito a pena. É só quem viver essa experiência que vai conseguir compreender o tanto que é bom. Vai doer a saída física e é normal, e a pessoa que sentir essa dor vai estar de parabéns porque foi real. O relacionamento foi positivo e é isso mesmo, é amar ao próximo, Assim é como ser dói, solidário. assim como dói na família normal também, Normal quando a também. filha vai ou o filho vai para uma faculdade distante, Sim, tem que mudar de cidade. casa. Exatamente. Então é um sentimento que já existe, E né? o vínculo não diminui por isso, não estremece por isso. Da mesma forma, alguém que você vai acolher, você vai colocar na sua vida, vai colocar no ambiente da sua família. Esse vínculo não se rompe, né? Pela saída, pela ausência, né? Ao contrário, até fortalece, porque para a vida, aquela criança vai ter aquela referência e aquela família vai ter aquele sentimento positivo de que fez algo de bom para alguém. E é isso aí o sentido, é poder oferecer uma oportunidade de minimizar a dor de quem está sofrendo, porque é sofrido para a criança e o adolescente saber que na família de origem dele ali teve uma situação, uma fragilidade, um momento difícil e ele ter que sair. Na instituição, esse sentimento é muito mais penoso ainda, porque a convivência comunitária não se procede igual, né? Infelizmente, a instituição faz o melhor possível, os funcionários, todo mundo que trabalha ali, tenta fazer o seu possível para amenizar, mas ainda há danos. E na presença de uma família, na convivência com uma família, esse dano é menor, é amenizado. Você oferece esse conforto de estar num ambiente familiar, de ter uma rotina comunitária com maior naturalidade. Então, esse impacto é menor, sabendo que esse impacto interfere no desenvolvimento da criança e do adolescente. Não apenas o desenvolvimento emocional, é tudo. Se você está emocionalmente abalado, muitos setores da sua vida têm prejuízo porque você se fecha.
para muitas coisas. Isso não é diferente com a criança e o adolescente. Então, tem criança que atrasa no desenvolvimento da fala, desenvolvimento cognitivo, por questões de sofrimento. Então, é muito necessário que as pessoas que têm esse desejo, que têm esse interesse, a gente está aberto para conversar, para visitar, para receber, né? Para que esse trabalho realmente está sendo implantado em Novo Biratã e que tenha sucesso, como está tendo em outros lugares. A gente precisa, as crianças merecem esse amor, os adolescentes merecem esse respeito, esse carinho, né? A gente merece os frutos desse sentimento maravilhoso, que é poder fazer algo por quem precisa naquele momento, principalmente se tratando de criança e adolescente. Excelente. Eu vou, daqui a pouquinho, a gente vai fechar a conversa com a senhora, fica no aguarde um pouquinho, que agora eu vou deixar o pessoal à vontade para que nas suas considerações finais, de repente, fale alguma coisa que é necessário ser falado, que de repente eu não perguntei, né, mas vocês vão ter toda a liberdade, inclusive, já vou começar aqui pela assistente social, a Ruth, né, que vai falar para a gente dos contatos e as suas considerações finais. Já quero agradecer, né, em nome de todos os ouvintes que estão acompanhando a programação, em nome da equipe da Rádio Sucesso FM, a você, Ruth, assistente social no município, que tem esse trabalho prestado muito importante quando se fala em criança, em adolescente especialmente, que disponibilizou do seu tempo para vir aqui, para trazer às claras aquilo que você faz no seu dia a dia, e fique à vontade para suas considerações finais e também para passar os contatos que as famílias, de repente, que tenham interesse, possam estar acessando vocês. Eu que agradeço, né, o tempo, né, que o senhor disponibilizou aqui para a gente, aos ouvintes também, que estão ouvindo, né, e dando sua atenção para a gente. A gente tem um telefone para contato, que é o 669-9258-8341. A gente está à disposição, né, para responder dúvidas, para agendar a visita. E também pode procurar informações ali no Poupa Tempo. Procure a Secretaria de Assistência Social, que eles encaminham para a gente. Né? A recepcionista lá encaminha para a gente. Tá? É isso, eu agradeço. Ok. A gente que agradece. Agora, antes da secretária, a gente vai fechar logo a penúltima, a gente vai estar a penúltima conversa, a gente vai estar tendo aqui com a secretária, mas agora eu queria saber da coordenadora, né, desse serviço. Qual ganho que se tem pessoalmente em estar à frente de um trabalho desse, em estar organizando, em estar ali, né, acompanhando o processo, né, o progresso, enfim. Qual o sentimento, qual o aprendizado, antes de mais nada, né, que no caso você já recebe, né, nesse trabalho. E fala um pouco sobre, para a gente fechar, antes das suas considerações finais, esse slogan bonito, né, esse tema bonito: a tempestade passa, a vida continua. Então, dentro dessas perguntas aí, eu queria que você também falasse um pouco sobre esse tema, porque escolhido, que é bonito e sugestivo, bem interessante. Então, Flávio, além de ser um trabalho maravilhoso, porque se trata de um ser humano, né? Se nós não tiver hábitos e nós não se disponibilizar a ajudar outro ser humano, nós vamos estar querendo ajudar quem no mundo, né? Na verdade, se trata do amor. E, assim, é gratificante, né, trabalhar nesse serviço. Quero agradecer aí a nossa secretária de Assistência Social, Dona Marquele, que ela que nos convidou para fazer parte, né, implantação desse serviço. Porque eu trabalho já há 14 anos em serviço de acolhimento, trabalho há 14 anos na Casa Lar, né? Já vi muitas crianças saírem da Casa Lar e retornar para sua família de origem. Também vi crianças ir para sua família extensa, tio, tias, vó, né? E também já vi adoções, né, acontecerem ali dentro da Casa Lar, a criança ser adotada. E, Débora, não dói? Dói. Mas, assim, o sentimento de você ver a criança vencendo mais uma etapa da sua vida é a mesma coisa de você ver o seu filho se formando na faculdade. É a mesma coisa de você realmente, você como pessoa, conseguir comprar a sua casa própria, conseguir adquirir a sua profissão. É esse sentimento: eu venci. Ela venceu, então não tem como você não ficar feliz por ela. Dói, mas é um sentimento que dói e alegra ao mesmo tempo. Porque é um mix de emoções.
porque você viu que a família se adequou no que precisava, se reestruturou, está apta a receber de novo. Parabéns, era tudo isso que nós estávamos esperando, o serviço de acolhimento. Meta concluída, né? Concluída para a família e para nós, né? Então, assim, é gratificante, de verdade, né? De coração. E eu acho que, assim, a pessoa sente no seu coração o chamado. Não me vejo em outra área, né? Posso exercer se caso necessário. Brevemente, sua história vai estar no quadro Minha Profissão é Sucesso, pode ter certeza. Débora, você não tem outra profissão? A Rosana, a Marquele, outros têm, né? Eu tenho, sim, eu tenho outra profissão, né? Mas não tem nada a ver com criança. Mas há 14 anos eu entrei nesse ramo e realmente, é igual você falou, realmente a tempestade passa, esse guarda-chuvinha aí, né? Quando tem muita chuva em Nova Ibiratã, nós pegamos um guarda-chuva, mas de repente vem o sol, todo clareia, a gente volta à nossa rotina normal. Assim vai ser na vida dessa criança, desse adolescente, desse ser humano, né? A tempestade vai passar, nós também temos tempestade na nossa vida, mesmo depois de grande, mas aprendemos que ela passa e a vida realmente continua e nós vamos vencendo etapas por etapa na nossa vida, né? Perfeito. E eu tenho certeza que elas vão vencer também, que nós estamos aqui para apoiar e também para ajudar. Excelente. Sem dúvida nenhuma, não tem como não dar parabéns para vocês pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho em torno de um assunto tão nobre, né, que é o cuidado. Você falava aí que ganha as famílias e ganha vocês. E olha, você ainda foi modesta, porque no meio tá as crianças que são os principais beneficiados com essa ação, que vão guardar para o resto da sua vida esse cuidado, esse amor que foi entregue naquele meio tempo de tão, né, de tanta... E assim, Flávio, fica realmente esse sentimento, porque assim, ó, teve crianças ali que passou pela Casa Lar que ficou 8 anos dentro da casa, né? E hoje saiu, mora em Nova Ibiratã e até hoje a pessoa tem a tia, né? Ô tia, como Não que tá perdeu lá? a ligação. Não perde a ligação, não perde o vínculo, não perde o amor e a gratidão também não perde. Nem, né, nossa, e nem a da criança e nem da família que recebeu novamente a criança. Então, assim, é um trabalho muito bonito. Às vezes a pessoa, tudo que é novo, parece que é assustador, mas na verdade não é. E tem muitas famílias em Nova Ibiratã que já exerce, né, esse papel de família acolhedora, já acolheu alguém, já acolheu um sobrinho, já acolheu um parente, viveu com você 10, 15 anos, hoje você viu seu parente vencer na vida e você fala assim, olha, eu fiz parte da criação dele, eu fiz parte da pessoa que ele é. Isso é muito bom para o ser humano. Sim, sim, com certeza. Muito bem. Agora eu gostaria que a secretária, né, secretária de Assistência Social no município de Nova Ibiratã, falasse na sua fala final ali, né, na conclusão da nossa conversa, sobre o impacto positivo que isso causa no município. Os apoios também, né, o impulso que o município tem dado a esse assunto, a importância que tem dado esse assunto, para fechar a conversa, já agradecendo aí a sua participação, a sua vinda até aqui, e dizendo, secretária, vocês têm espaço a hora que você estiver, como sempre tem, estão sempre trabalhando, traz para cá para a gente repercutir, para a gente ajudar esse incentivo até chegar mais longe, para que as pessoas, que isso aqui não se trata apenas de um serviço prestado pela prefeitura, não é apenas isso. Isso aqui é um serviço de incentivo para que as famílias se disponibilizem a fazer aquilo que o poder público não consegue. O poder público atua na área de idealizar, de colocar em prática e tal. Mas essa mobilização, inclusive de vocês estar aqui na rádio, é para alcançar as pessoas que precisam, de repente, ceder o seu espaço para fazer aquilo que vai fazer toda a diferença na vida de uma criança e de uma família, né? Então, Cláudio, e assim, há estudos que quando a criança está na família acolhedora, elas ficam menos tempo do que numa instituição. Porque o processo tramita mais rápido, tudo é mais rápido. E também tem a questão da adoção, porque muitas vezes aquela família está ali com aquela criança, ela está no processo de adoção, a família que vai adotar, ela tem menos dificuldade às vezes, né, Rosana? Porque a gente já viu relatos de que muitas vezes algum familiar adota, pega de volta e não se adapta, sabe? Então, quando a criança já está ali na família acolhedora, ajuda muito, porque ela já tem esse convívio de família, já sabe como que é, então se torna mais fácil ali para a criança, para ela poder ser inserida no novo lar, porque ela já sabe como que funciona, e até para as próprias famílias que quando vão adotar. Então, assim, é um impacto muito
né, muito bom para as crianças. E nós estamos nessa luta para a gente ir em busca das famílias, porque a gente depende muito das famílias que abracem esse serviço. Como nós já falamos, é um serviço muito bonito, né? É um serviço que a gente tem um zelo, né, para poder trabalhar com ele. Por isso que tem a equipe, né? A equipe tem todo um trabalho que tem que ser feito. E nessa equipe a gente tem a coordenadora que tem a função dela, a psicóloga assistente social também. Então, assim, a gente tem todo esse zelo para que a gente consiga desenvolver esse trabalho. E o objetivo é que a criança estar inserida no lar, como eu falei lá atrás, né? Com muito amor, carinho, né? O que às vezes ela vem de uma família que meio desestruturada, que não tem, e às vezes ela nem tem nem sabe o que é um amor. Então, assim, a família que acolher ela, a hora que ela sair de lá, como as meninas falou, elas vão ser eternamente grata, que às vezes ela nunca teve aquele amor. Muito bem. Obrigado, secretária. As portas da Rádio Sucesso e os microfones estarão sempre abertos. Obrigado e parabéns. Nós agradecemos pelo espaço e logo a gente volta novamente. Com certeza estaremos aqui. E olha que no começo da conversa a gente falava sobre, claro, de uma forma saudável, a disputa da fala. E foi o que aconteceu. A gente tem muito conteúdo a falar. Uma disputa saudável, né? Mas em algum momento você lembra de alguma coisa e quer trazer aquele assunto, né, às claras. E é muito importante. A participação de vocês foi muito importante nesse programa. Agora, para fechar, eu queria, junto com as suas considerações finais, psicóloga, antes de mais nada, lhe agradecer, né, também por estar aqui para trazer para a gente algo tão importante, esse conteúdo que é tão importante. Mas, para fechar, juntamente com as suas considerações finais, falar um pouco da resposta que esse serviço dá à criança e ao adolescente de uma forma direta, isso de uma forma emocional, como age essa presença familiar na vida dessas crianças, né? Como a senhora já falou sobre a importância de estar se preparado para a despedida, mas o efeito depois que essa pessoa tiver de repente já passado ali, já tiver na idade adulta, já tiver sua família lá na frente, isso aí vai ter reflexos pro resto da vida daquela criança, daquele adolescente, correto? Sim, a família que acolhe provavelmente, com certeza, vai ser uma referência de vida familiar vivida naquele momento que a criança precisou. O sentimento de gratidão é muito forte, mas o de referência também vai ser um momento de aprendizagem para ambas as partes. E isso a criança leva consigo para sempre. É um vínculo que ninguém vai conseguir interromper ou tirar, porque a gente está falando de sentimentos. Muito bem. Então, olha, parabéns pelo trabalho prestado. Muito obrigado pela presença no programa. Em outra oportunidade será um prazer conversar com vocês novamente, tá bom? Nós que agradecemos. Eu vou fechar com uma frase, com duas frases que estão aqui no nosso panfleto, tá? Se me permite. Por favor. Ser família acolhedora é um trabalho social que tem começo, meio e fim, mas o resultado é para sempre, para todos os envolvidos. Se você sente que nasceu para cuidar, este é um chamado. Então, todos, nesse momento a gente convida, tomamos a liberdade de convidar todas as pessoas de bem, todas as pessoas que se identificam com esta causa, para que nos procure, para fazer parte desse momento, né, que vai ficar para a história de Novo Biratã, que é a implantação de um serviço grandioso que vai fazer a diferença e marcar a vida de muitas pessoas. Então, tá feito o convite aí. Ok. Valeu. Olha, muito obrigado mais uma vez. Nós hoje conversamos aqui com o pessoal do serviço Família Acolhedora, né? A equipe que veio acompanhada aqui com a secretária de Assistência Social do município, a Marquele, veio a psicóloga Rosana, a qual a gente teve a honra de conversar e entender a importância, os impactos positivos que essa ação soma à vida das crianças e das famílias. Também a Ruth, trazendo ali mais aquelas informações da burocracia, de como que faz para ter acesso ao serviço, e a Débora, coordenadora, que além de estar atuante nesse serviço, também está ali fornecendo o seu trabalho, o seu dom na Casa Lar, né, acompanhando tantas histórias bonitas e vendo o desfecho feliz de muitas crianças que poderiam estar aí meio que isoladas, né? Então é isso. Parabéns para vocês mais uma vez.